Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 2, o livro de Ruth. Para a nossa meditação de hoje, as leituras indicadas estão em Juízes 2, 7 a 13 e 3, 5 a 7. Para essa meditação, o título dado foi Israel atraído à idolatria dos cananeus. Está escrito assim na palavra de Deus, Juízes 2, a partir do versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de Israel, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após doutros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Capítulo 3 agora, versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Amém. Meus amados irmãos, na continuação aí do nosso estudo sobre o livro de Ruth, é importante entender aí o contexto, né? E nesse contexto, que se passa no período dos juízes, está a questão da idolatria, como nós mencionamos ontem. Inclusive, nós lemos ontem exatamente uma parte dessa primeira leitura de Josué 2. Aqui nessa meditação de hoje, nós vemos talvez a chave a causa do problema do abandono do povo em relação ao Senhor. Por quê? Porque aqui no capítulo 2, nessa leitura, ali a partir da morte de Josué, nós temos um problema, né? Que é o versículo que é mostrado pelo versículo 10. Que diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, aí vem a questão, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então veja, após a morte de Josué e de toda a liderança que foi ali do tempo de Josué, né?
que foi contemporâneo a Josué, depois do falecimento de todos eles, levantou-se outra geração, e essa geração tinha por característica, como relata aqui o escritor, autor do livro de Juízes, né, uma geração que não conhecia ao Senhor. Né? Interessante observar que o narrador do livro dos Juízes diz que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Nós já sabemos, nós que temos a revelação completa de Deus na sua palavra, né, sabemos que Deus afirmou categoricamente que o povo dele perece por falta de conhecimento. Né? E aqui está ali um dos primeiros momentos de rebeldia do povo em relação ao Senhor. Né? O povo abandonou a Deus, e esse povo abandonou a Deus, isso é uma consequência. Né? Uma consequência que abandonaram o Senhor teve como causa o quê? Não conhecer a Deus. A geração pós-Josué não conhecia a Deus. E esse é um problema seríssimo, né? Seríssimo. Nós, como professores de escola dominical, somos auxiliares dos pais no ensino da palavra de Deus, né? Justamente para evitar que a nova geração deixe de conhecer ao Senhor. Então, os irmãos, reparem na responsabilidade que, como professor, você tem. Né? Fazer o povo conhecer ao Senhor. Verdade que essa é uma tarefa principal dos pais, né? Mas como professor de escola bíblica dominical, você também tem aí essa tarefa co-dividida, né? Para ajudar os pais. O trabalho primeiro é dos pais, e da igreja auxilia os pais. Né? Seja reforçando, por exemplo, na sala das crianças ou adolescentes, o ensino dos pais, né? Seja ajudando os pais a terem base bíblica, conhecimento bíblico, para ensinarem lá na casa deles. Né? Mas veja, o povo perece por falta de conhecimento, como seria revelado em Oséias, muitos anos depois. E aqui nós temos um caso bem particular disso. A outra consequência de não conhecer vem logo a seguir, ó, versículo 12. E deixaram ao Senhor. Né? E depois no 13, serviram a Baal e a Astarote. Então, os irmãos, reparem a gravidade que é não conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus vai se dar, sem dúvida nenhuma, pela palavra de Deus. Né? Como que o povo, como que a igreja do Senhor hoje vai conhecer, por exemplo, a Deus? Vai conhecer pela Bíblia. Como vai saber dos milagres, dos grandes ensinamentos, dos livramentos, né? Das bênçãos, das obras de Deus? Pela palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É importante que nós, então, façamos o povo conhecer a Deus. E esse conhecimento se dá pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai, por exemplo, orientar o povo a orar. Para conhecer o Senhor também. Mas é pela palavra. Por isso que é importante nós destacarmos isso. Enfatizarmos isso. Reparem, os irmãos, aqui nós estamos aqui no período dos juízes. Depois de Josué, que veio depois de Moisés. Mas no período de Moisés, logo depois que o povo tinha sido libertado do Egito, né? Pouco tempo depois atravessaram o mar,
né? Chegaram ao deserto e tal. Um dos grandes episódios ali, mais vergonhosos até, foi exatamente a idolatria ao bezerro de ouro. E aquele povo foi severamente punido pelo Senhor por causa da idolatria. Veja, muitos anos depois, já em posse da terra prometida, esse povo cai na idolatria novamente, que era, como mostra o livro de Deuteronômio, a idolatria tinha uma previsão de punição. E por que esse povo dessa geração nova caiu na idolatria que tinha sido severamente punida lá no episódio do bezerro de ouro e que tinha previsão, conforme Deuteronômio, tinha previsão de punição? Por que o povo caiu de novo? Porque essa geração não conhecia o Senhor. A história de Ruth se passa nesse período de desconhecimento do Senhor, de mistura de povo. Veja que Elimeleque e Noemi saem de Belém para uma terra estrangeira, né? Uma terra de idólatras. Por isso, meus amados irmãos, para que nossos alunos aprendam a servir ao Senhor, ou aprendam a ensinar os seus filhos a como servir ao Senhor, e tenham firmeza espiritual, e nós também conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Só assim nós não vamos repetir os erros dessa geração aqui que nós vimos nesses textos da leitura de hoje. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.